Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu tô trazendo para vocês a história de um fuzil genuinamente brasileiro que infelizmente não teve o seu projeto aprovado, não entrando oficialmente em produção e tendo somente uma unidade experimental construída. Eu tô falando do fuzil Lapa FA-03, que poderia ter sido usado pelo nosso exército, entretanto o projeto encontrou dificuldades e foi simplesmente abandonado. Alguns historiadores falam que, na verdade, aconteceu um boicote ao armamento, e ao longo do material vocês vão entender o que de fato aconteceu. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assiste aos outros vídeos que tem aqui no canal na playlist chamada A Origem das Armas, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Celulares de última geração, games e eletrônicos em geral, com preços incríveis você vai encontrar nos links especiais da Amazon Brasil que estão na descrição. Meus amigos, a história do FA-03 tem início em 1978, quando o projetista capixaba Nelmo Suzano resolveu criar um fuzil de assalto com uma tecnologia relativamente inovadora para a época na extinta empresa conhecida como Lapa, cuja sigla se refere a Laboratório de Pesquisas de Armamentos Automáticos, localizado no estado do Rio de Janeiro. O objetivo com esse fuzil era o de abastecer o mercado civil e militar não só no Brasil, como também no exterior. O trabalho de desenvolvimento do projeto foi até o ano de 1983, quando ficou pronto o protótipo conhecido inicialmente como FA Mod 3, mas que logo em seguida foi rebatizado como FA-03, o que seria uma sigla referente a Fuzil de Assalto número 3. Esse fuzil, para os padrões brasileiros, tinha características pouco tradicionais em determinados aspectos, como a sua construção do tipo bullpup, que é quando os mecanismos de ação e ciclagem ficam atrás do gatilho, e a sua alavanca seletora, que não tinha posição seguro, permitindo que a arma disparasse em qualquer situação onde o gatilho seja acionado depois que o regime de tiro fosse escolhido. Para evitar a ocorrência de disparos acidentais, o método aplicado por Nelmo foi o de configurar o fuzil para que também pudesse atirar no modo de ação dupla, além da ação simples, que sempre foi o comum nos fuzis de assalto. Para quem eventualmente não saiba, a ação simples é quando há a necessidade de engatilhamento prévio da arma antes de apertar o gatilho para ela atirar. Já na ação dupla, o aperto do gatilho faz o trabalho de engatilhar e em seguida disparar a arma, mas esse percurso da peça é mais longo e bem mais, entre aspas, pesado para o dedo do atirador. No caso do FA-03, para que esse fuzil não atirasse acidentalmente, bastava o operador escolher o modo de ação dupla, porque aí, mesmo depois da arma já ter sido engatilhada, o martelo ou o cão interno era desarmado, deixando a arma segura para transporte. A partir desse ponto, seria preciso um aperto forte e intencional no gatilho para que o cão percutisse a espoleta do cartucho e o tiro acontecesse. Aliás, falando em disparo, ela podia atirar em 3 regimes diferentes: semi-automático, rajada de 3 tiros e totalmente automático. O fuzil ficava em pronto uso da seguinte forma: primeiro, o operador tinha que escolher se queria que a arma disparasse na ação dupla ou simples, e para isso tinha que girar a chave seletora para uma dessas duas posições. Depois, escolhia se a arma ia disparar no modo semi-auto, rajada ou automático, levando a alavanca seletora para uma dessas posições. A partir daí, a arma ficava ajustada para disparar conforme o operador queria. Outras características marcantes dessa arma são as seguintes: o seu sistema de ação era o de pistão a gás de curso curto, com ferrolho rotativo, o mesmo tipo de sistema usado em fuzis de assalto mais modernos e muito bem conceituados, como o HK-416 e FN SCAR-L. A sua janela de ejeção podia ser alternada de lado, dando mais conforto aos operadores canhotos também, já que os estojos não seriam ejetados bem na frente do rosto deles. A alavanca de manejo do ferrolho é ambidestra, localizada entre a alça de transporte e o receptáculo superior, não sendo essa alavanca solidária ao transportador do ferrolho. Todo o revestimento externo da arma era feito em plástico de alto impacto, com uma vedação bem hermética, o que reduzia o peso do fuzil e ainda ajudava a proteger o mecanismo interno contra a corrosão e entrada de sujeira. Os seus carregadores eram do tipo Stenag, municiados com o cartucho 223 Remington, que também são conhecidos como M193 entre os países componentes da OTAN. Os planos futuros eram de que a arma fosse reconfigurada para usar o cartucho calibre 5.56 por 45mm OTAN, que tinha sido lançado há poucos anos e era conhecido também como SS-190 e M855. Aliás, vou até aproveitar para lembrar vocês que eu já contei aqui no canal sobre a diferença entre esses cartuchos 223 e 556. Então basta clicar no card que está aparecendo na tela nesse momento que você vai entender que, apesar de terem uma aparência externa praticamente idêntica, esses cartuchos se comportam de maneiras bem diferentes, e o atirador precisa municiar o seu fuzil com o tipo correto, senão graves problemas e lesões podem acontecer, ok? Então, chegando em 1983, o FA-03 foi enviado ao Programa Oficial de Certificação que iria
autorizar a produção em massa do armamento. Esses testes foram feitos no campo de provas da Marambaia do Exército Brasileiro, localizado também no Rio de Janeiro. Quem disponibilizou a munição para que esses testes fossem realizados foi a CBC, que é a Companhia Brasileira de Cartuchos. Mais especificamente, foram entregues 6.000 cartuchos, só que logo durante os primeiros 500 disparos, o fuzil apresentou 3 panes de distração, o que é uma taxa altíssima. Como até então, em absolutamente todos os testes anteriores, a arma apresentava uma taxa de falhas comprovadamente menor, isso chamou bastante a atenção do Lapa e obviamente de Nelmo, que recolheu imediatamente o FA-03, os 500 estojos disparados e os 5.500 cartuchos restantes, levando tudo isso para uma análise dentro do laboratório. Depois de examinar detalhadamente o fuzil, constatou-se que não havia absolutamente nada de errado nas tolerâncias e na movimentação dos mecanismos internos. Então, ao analisar toda a munição que foi disponibilizada para certificação, foram encontradas falhas gritantes na montagem de 64% dos cartuchos, como por exemplo, espoletas fora do alinhamento com a base do cartucho, estojos com tamanhos e formatos fora das especificações previstas, projéteis encaixados de forma descentralizada com estojo e por aí vai. A situação foi reportada no mesmo instante a um executivo da CBC, que obviamente não pôde dar nenhuma explicação coerente ou satisfatória sobre a situação, uma vez que, sem dúvida alguma, o padrão de qualidade na fabricação dos cartuchos da empresa era infinitamente maior, o que automaticamente fez com que alguns historiadores, até de fora do Brasil, suspeitassem de uma possível sabotagem. Entretanto, por não terem provas e não saberem qual a motivação para que isso fosse feito, não seguiram com a investigação dessa linha de pensamento. Mesmo depois de ficar comprovado que a falha nos testes da arma se deu por conta do cartucho usado pelo exército e não pelo fuzil em si, o FA-03 não retornou ao programa de certificação, e embora só 500 disparos tivessem sido feitos, os militares brasileiros afirmaram que não tinham interesse no modelo, alegando que a arma parecia ser de brinquedo, por conta do seu design bullpup e o revestimento de plástico. Outra reclamação era sobre o seu baixo peso, que segundo o exército afetava a precisão dos disparos no modo automático. O mais estranho nisso é que em diversos testes anteriores feitos pelo Lapa, foi constatado instrumentalmente que a precisão dos disparos não fugia dos padrões encontrados nos armamentos de ponta produzidos no planeta naquela época. Depois desse episódio, os investidores que eram associados ao Lapa e investiram no projeto do FA-03 resolveram encerrar suas respectivas participações financeiras, pondo um fim definitivo ao programa do fuzil brasileiro. Um outro grande azar nisso tudo é que na mesma época do programa de certificação aqui no Brasil, o governo da Malásia tinha feito um pedido de 8 unidades do FA-03 para que elas fossem avaliadas pelas suas forças armadas. Entretanto, como não era possível que o Lapa fabricasse essas armas a tempo justamente pela ausência de recursos, a negociação também foi cancelada. Sendo assim, a arma que foi testada, adotada e produzida sob licença naquele país foi o fuzil austríaco Steyr AUG, demonstrando que realmente a Malásia estava interessada em adotar a criação de Nelmo Susano. Por se tratar de um fuzil que só teve uma unidade construída como protótipo, não existem imagens do funcionamento interno dele. Porém, a ficha técnica básica dessa arma é de conhecimento público e essas informações são as seguintes. O peso da arma descarregada é de 3,2 kg. O comprimento total é de 73,5 cm. O comprimento do cano é de 49 cm. O cartucho usado no projeto original era o 223 Remington. A capacidade do carregador podia ser de 20 ou 30 cartuchos. A cadência de disparos é de 700 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis é de 975 metros por segundo. O alcance operacional é de 500 metros e o alcance máximo é de 4.000 metros, mas sem nenhuma precisão, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!